A Irani trouxe um lucro de 37,6 milhões de reais apenas no terceiro trimestre do ano de 2024, mas representou uma queda na base anual. Do lado da Klabin, ela quase triplicou seu lucro, chegando aos 729 milhões de reais no mesmo período. E a Suzano reverteu seu prejuízo e lucrou 3,2 bilhões de reais apenas no terceiro trimestre, inclusive sendo bem acima do esperado pelo mercado. Mas afinal de contas, qual das empresas do setor de celulose deve embalar no ano de 2025? Ainda mais se sua intenção é renda passiva. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou tentar trazer um grande resumo do que está acontecendo com a Suzano, a Klabin e a Irani também, observando que o mercado está recomendando sobre as duas companhias, se é compra ou venda, fatos relevantes, os dividendos esperados, além também de trazer análise técnica das ações SUSB3, KLBN11 e RANI3 para avaliar se é um bom momento no mercado, sempre confrontando com a análise fundamentalista e as notícias relacionadas, além, é claro, de trazer sempre os alertas aos investidores. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E você já ouviu falar da Irani com RANI3, que são as ações ordinárias da companhia na Bolsa de Valores? Bem, essa é uma ação que pode ser o próximo grande destaque da Bolsa de Valores, pelo menos de acordo com o Itaú BBA, que inclusive acabou de iniciar a cobertura do papel com uma previsão de valorização de 45% na Bolsa de Valores brasileira, B3. E é claro que vamos entender quais são os 3 motivos para comprar as ações de acordo com o Itaú BBA. Na sequência, vamos falar também sobre os resultados da empresa. E aqui o banco iniciou a cobertura das ações RANI3 e disse que o preço-alvo das ações para o final do ano de 2025 será de R$10. Uma alta impressionante, ainda mais se observarmos as ações RANI3 aqui na periodicidade semanal, que vem caindo forte desde a semana do dia 2 de outubro de 2023 até os dias atuais, chegando aqui no patamar dos R$6,50. No momento que eu estou gravando o vídeo, R$6,46. Inclusive perdendo regiões importantes de suporte de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade há muito tempo atrás. Sendo que neste momento está realmente numa nova região relevante de suporte de preços aqui nos R$6,47, que se estende até os R$6,33. E será realmente que o Itaú BBA está correto e existem aqui elementos chaves para fazer com que as ações voltem a desafiar os R$7,29, depois R$7,51 e até mesmo outros patamares? Bem, vamos entender agora porque o Itaú BBA está dizendo que vai voltar nos R$10, o que poderia significar, se puxarmos aqui no TradingView até os R$10 exatamente, uma alta de 53,42% no momento que eu estou gravando esse vídeo. E que o Itaú BBA está enxergando. Primeiramente, lembrando aqui a queda recente e o preço atrativo de RANI3, até porque o múltiplo EV sobre EBITDA, ou seja, o valor intrínseco dividido pelo lucro operacional da empresa, está em 4,7 vezes, muito abaixo dos seus concorrentes e até mesmo da sua própria média histórica. Mas isso eu vou mostrar quando fizermos a comparação entre as 3 empresas em uma análise de indicadores quantitativa. Mas o que a Irani tem que as outras empresas não têm? Ou seja, diferentemente das outras gigantes, que são a Suzano e a Klabin, a Irani foca exclusivamente em papel e embalagens. Essa estratégia mais direcionada confere resiliência aos resultados da companhia, mesmo em tempos de crise. E quais seriam as perspectivas? Bem, os preços do papelão do lado subiram, e ainda por cima existem expectativas boas de queda no custo das aparas, o que melhora as margens. O próprio Itaú BBA ele descreve, por ser um único player puro de papel e embalagens listado no Brasil, a Irani está bem posicionada para surfar as tendências da indústria de papel e embalagens de longo prazo, considerando as fortes perspectivas de crescimento da demanda que estão o tempo todo aumentando. Afinal, é uma demanda sustentável, crescente, não só no Brasil, mas no mundo todo, especialmente na Europa. De acordo com o Itaú BBA, abre aspas, a melhora do momento dos ganhos e uma avaliação atraente cria um ponto de entrada interessante, com potencial de valorização de 45% para o nosso preço-alvo no final do ano de 2025, fecha aspas. Dizendo que é um dividend yield decente, o Itaú BBA avalia a Irani com 6% de dividend yield, além de um retorno de cerca de 9% no fluxo de caixa livre entre os anos de 2025 e 2027. Onde eles complementam, abre aspas, não apenas gostamos da dinâmica de longo prazo para o segmento de papel e embalagens,
mas também acreditamos que a Irani está bem posicionada para se beneficiar do momento positivo dos lucros nos próximos trimestres, impulsionada principalmente pelo aumento recente nos preços do papelão ondulado. Fecha aspas. O que é claro, como eu venho trazendo aqui no Ativo Virtual há mais de um ano, são frutos de investimentos com o projeto da plataforma Gaia, que desde o ano de 2020, a Irani investiu 985 milhões de reais na modernização e expansão das suas operações, onde esses investimentos devem começar a trazer resultados significativos com menores custos e maiores volumes de produção. A Klabin também tem essa vantagem, mas vamos falar no momento dela. E agora, ainda por cima, a Irani está trazendo a plataforma Neos, que é uma expansão futura. A empresa aqui também considera novos projetos, como o aumento da produção de papelão ondulado. Apesar de um possível impacto na dívida, isso pode gerar valor de longo prazo para os acionistas, que realmente são de longo prazo. Claro, quem for investir na empresa para vender amanhã ou daqui a um ano não é investidor de longo prazo. Se observarmos o que a Irani trouxe aqui nos seus resultados do terceiro trimestre do ano de 2024, que foi na sua tese de investimento, resumidamente, ela se mostra um player de 8 décadas de experiência com 60 prêmios ambientais, além de 2.400 colaboradores, 1,6 bilhão de reais de receita líquida dos últimos 12 meses, considerando o resultado do terceiro trimestre, mais de 90 mil acionistas e 11 milhões de reais, em média, negociados diariamente na Bolsa de Valores desde o seu re-IPO, além de produção de 315 mil toneladas de papel para embalagens sustentáveis nesse acumulado dos últimos 12 meses fechado no terceiro trimestre. E o que ela pode substituir? Bem, embalagens metálicas, vidro, outros materiais, papel IPO, plásticos e papel cartão também. Tudo isso pode ser transformado em papelão ondulado, sustentável, além também do próprio papel produzido pela Irani, já que o Brasil é o sexto produtor de papelão ondulado do mundo e ainda por cima apresenta grande potencial de aumentar a produção per capita. Notem só esses números aqui, mostrando que embora o Brasil esteja bem posicionado no mundo, está muito longe do maior país, que no caso é a China, com os principais diferenciais competitivos da Irani sendo realmente um player puro da Bolsa de Valores para embalagens, além do modelo de negócio de economia circular, produção própria de energia elétrica e base florestal própria, coisa que a Klabin também possui. Inovação no centro da estratégia da companhia, mostrando que ela realmente está buscando por isso. E a busca por experiência nas dimensões ambientais, sociais e de governança também, que é o ESG ou ASG em português. De acordo com a própria empresa, o preço das embalagens sustentáveis não é cíclico. E isso aqui é muito importante se compreender porque serve, ou seja, é aplicável para todas as empresas nesse setor de celulose com fabricação de papelão e papel ondulado. E é muito resiliente a períodos turbulentos da economia, como podemos ver aqui. Mas, novamente, esse aqui é o principal destaque da Irani, onde ela se mostra mais eficiente do que os seus concorrentes. E como o re-IPO da companhia aconteceu no ano de 2020, como eu já trouxe aqui no canal, vejam só que no acumulado destes anos, a empresa realmente trouxe um desempenho único. Se compararmos a Irani desde o seu re-IPO, 113,3% contra o Ibov, que cresceu 28,7%, e o índice de Small Caps, SMLL, caiu 16,7% no período de julho de 2020 até janeiro de 2021. Também se mostrou mais forte no ano de 2021, entregando o resultado positivo, crescimento de 34%, com o Ibov caindo praticamente 12% e o índice de Small Caps caindo 16%. Já no ano de 2022, a empresa continuou entregando resultados acima do mercado, 26,3%, o Ibov subiu apenas 4,7% e o índice de Small Caps caiu novamente, 15%. 2023, todos os indicadores vieram positivos, tanto do Ibov com 22,3%, o índice de Small Caps, ou seja, todas as empresas em média aqui cresceram 17,1%, mas a Irani novamente com um resultado diferenciado, 46,6%, o que não aconteceu no ano de 2024, em que a empresa caiu 29%, o Ibov caiu 1,8%, lembrando que até outubro de 2024, depois disso caiu mais, assim como a própria Irani, e o índice de Small Caps nem se fala. Nesse período aqui, 13,6%. Mas a questão, claro, a empresa caiu mais, mas se observar o que aconteceu de resiliência, que é o que a empresa está dizendo aqui, desde o seu re-IPO, foi um resultado muito superior à média do mercado, compensando vastamente o que aconteceu no ano de 2024. E a Suzano? O que aconteceu com a Suzano? Vamos ver aqui no terceiro trimestre que o volume de venda de celulose da empresa cresceu 2,6 milhões de toneladas em relação ao segundo trimestre do ano de 2024, com 2,5 milhões. Sendo que se comparar no mesmo período do ano de
2023, a empresa cresceu para 295 mil toneladas de papel e embalagem, contra o segundo trimestre com 270 mil. Ou seja, de maneira geral, podemos ver uma tendência de aumento na sua produção. Já o EBITDA ajustado, ou seja, o lucro operacional da empresa, considerando que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, fechou em 6,5 bilhões de reais, um aumento em relação ao segundo trimestre também, de 6,3 bilhões. A geração de caixa caiu 4,4 bilhões versus 4,5 bilhões no segundo trimestre. Mas no terceiro trimestre do ano de 2023, a empresa estava com 1,9 bilhão, mostrando quanto que ela conseguiu crescer no ano de 2024. O custo de caixa ex-aparas aumentou para R$ 863 reais por tonelada, mas também é outra realidade nos custos aqui, porque não dependeu apenas da eficiência operacional da empresa, mas de diversos outros fatores atrelados à economia. Gestão financeira, na liquidez, fechou em 5,7 bilhões de dólares, porque precisa lembrar que a empresa vende praticamente 100% da sua produção para o exterior. Então, ela realmente considera aqui a moeda em dólares. Mas isso foi uma queda em relação ao segundo trimestre do ano de 2024, que fechou em 6,4 bilhões. A dívida aumentou, foi para 12,9 bilhões de dólares. Não tão alto quanto poderia ser, mas é preciso lembrar, no segundo trimestre a empresa estava com 12 bilhões e no mesmo período do ano de 2023, 1,5 bilhão. Mas não afetou a alavancagem da empresa. Podemos ver que ela, por ter aumentado a sua lucratividade, a alavancagem caiu em 0,1 vez, mostrando que está agora em 3,1 vezes, vindo de 3,2 no segundo trimestre, mas aumentou em relação ao terceiro trimestre do ano de 2023, em que estava 2,7 vezes. Em contrapartida do que temos visto com as empresas mais expostas ao mercado brasileiro, a Suzano está decolando justamente se aproveitando do câmbio. Claramente, no segundo trimestre teve um resultado ruim nas suas cotações, caindo vastamente aqui, mas já completamente superado deste período, ou seja, atingiu seu ápice nos R$ 63,44 e depois na sua mínima dessa perna de queda via semanal na semana do dia 3 de junho de 2024, chegando aos R$ 44,72, mostrando realmente oportunidades aqui para quem vem acompanhando o mercado da Suzano e obviamente o de celulose também. Se considerarmos da mínima até as cotações atuais, a empresa valorizou praticamente 40% e aqui continua seguindo sua tendência de alta de médio prazo. E agora vamos falar da Klabin. Afinal de contas, também temos que olhar aqui o que está acontecendo no terceiro trimestre, que é o resultado mais recente da empresa. Lembrando que o Fique Preparado é a ferramenta do ativo virtual que realmente faz o raio-x das empresas. Notem que é um vídeo de 24 minutos, praticamente um mini curso sobre a Klabin com os últimos resultados, além de trazer perspectivas, projeções e preço-teto. Essencialmente, tudo que o pequeno investidor precisa saber a respeito de uma empresa com o resultado do terceiro trimestre de uma maneira muito conveniente e muito resumida também, como vocês podem ver aqui. E o que a empresa trouxe? Apenas para relembrarmos o que eu já tinha trazido no Fique Preparado, de uma maneira muito resumida, para esse vídeo não ficar muito extenso. Temos aqui que o resultado do terceiro trimestre, o volume de vendas caiu 3%, saindo dos 967 mil toneladas para 938 mil, considerando que o mercado interno, como eu disse, é distribuído aqui o volume da Klabin, 60% dentro do mercado do Brasil e 40% as exportações. No período passado, ou seja, no terceiro trimestre do ano de 2023, a empresa entregou 44% para o exterior e 56% dentro do Brasil. Ainda assim, a empresa conseguiu lucrar mais. Como pode isso? Receita líquida aumentando 14%, mesmo tendo vendido menos, adequando os seus estoques e a sua produção também. Lembrando que o Kraftliner é um produto patenteado da Klabin. Recomendo muito que você assista o Fique Preparado para compreender todos esses termos e as razões pelas quais cercam esses elementos que eu estou trazendo aqui. Cada empresa dessa é um mundo à parte, tem muita coisa para explicar sobre elas e realmente não dá para trazer em um único vídeo falando sobre as três empresas com menos de uma hora. Então, como eu não tenho uma hora para poder trazer neste conteúdo aqui, vamos falar de uma maneira resumida. Então, cresceu 14%, chegando aqui aos 5 bilhões de reais aproximadamente, com 32% dessa receita líquida vindo do mercado externo e 68% vindo do mercado interno. O EBITDA ajustado, ou seja, o lucro operacional da empresa também cresceu 33% e com uma margem líquida que decolou de 31% para 36%, saindo de 1 bilhão 352 milhões de reais para 1,8 bilhão de reais no terceiro trimestre do ano de 2024. Claro que teve uma ajudinha aqui do dólar, que saiu de R$ 4,88 do terceiro trimestre do ano de 2023 para o terceiro trimestre do ano de 2024 a R$ 5,55. Um belo aumento e que, aliás, já foi vastamente superado aqui também e vai ajudar no quarto trimestre do ano de 2024 da empresa. Mas é claro, se essa é a expectativa para a Klabin, imagine para a Suzano, que exporta praticamente tudo. Atualmente a Klabin parece ter chegado aqui num topo desse movimento
movimento de alta que começou em setembro de 2022 e veio oscilando de lá para cá. Na verdade, se observarmos aqui, o último fundo foi na semana do dia 26 de setembro de 2022, nos R$ 14,38. E quem teve paciência de investir na empresa até a semana do dia 16 de dezembro de 2024 teve uma valorização aproximada de 64% do seu investimento. Claro, a empresa pagou dividendos e naturalmente tem que descontar aqui deste período os ajustes desses pagamentos. Mas de uma maneira ou de outra, o dinheiro veio para o bolso do investidor. Então sim, podemos considerar esse percentual de valorização. Ou até mais, se o mesmo investidor reinvestiu os dividendos, formando o efeito dos juros compostos, que é o efeito bola de neve. Nesse momento, a expectativa das ações da Klabin é que elas venham testar aqui os R$ 21,34 via semanal, justamente por ter perdido essa região importante de suporte de preços, dos R$ 22,77 até os R$ 23. Isso é garantia? Claro que não, afinal de contas é renda variável, e renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que é possível fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E se a gente fizer um comparativo usando aqui a ferramenta do investidor 10, ou seja, de rentabilidade, considerando RANI 3, KLBN11 e SUSB3, a gente pode inclusive incluir aqui o IPCA, para ficar ainda mais fácil de observarmos quem venceu a inflação medida no IPCA, e até mesmo o CDI. Então vamos lá. A empresa que chegou ao ápice e teve a maior valorização foi realmente as ações da Irani. Notem só, a menor empresa teve a maior valorização no ano de 2023, chegando aqui ao incrível de quase 270% de valorização nesse período, de janeiro de 2020 até setembro de 2023. Já a Klabin valorizou 41%, a Suzano 35,88%. Praticamente empatando com o CDI, que subiu 31,35%, e o IPCA ficou mais embaixo, 25,95%. Porém, se considerarmos os últimos 5 anos, a coisa se inverte um pouco. A Irani valorizou 111,47%, a Klabin 62%, a Suzano com 66%, ou seja, tomando a segunda posição nesse ranking aqui de rentabilidade, e o CDI subiu 51,22% e o IPCA 32,77%. Já em relação aos indicadores, não tem dúvida nenhuma. A ação mais descontada dessas empresas é a Irani, apesar dela ter caído forte nas suas cotações recentemente na Bolsa de Valores, mas é importante lembrar que não foi apenas ela. Todas as empresas altamente expostas dentro do Brasil tiveram queda, especialmente por conta das decisões que estão sendo tomadas a respeito da política fiscal do país. Elemento esse que vimos caindo forte a Bolsa de Valores brasileira ali próximo do Natal até o início do ano de 2025, na primeira semana. Em segundo lugar, fica então a Klabin com KLBN11, mas lembrando que essa aqui são as ações unit da companhia. Quando você compra uma ação KLBN11, na verdade você está levando uma combinação de ações KLBN3 mais KLBN4, ou seja, ações ordinárias e preferenciais, o que você poderia perfeitamente tomar a decisão de comprar as ações ordinárias ou as preferenciais separadamente. A questão aqui é que quando você compra as ações KLBN11, você tem mais liquidez, facilidade para alugar suas ações ou até mesmo fazer dividendos sintéticos. E é claro que aqui na comunidade do Ativo Virtual, no Grupo VIP, você já sabe que tem 2 cursos te esperando, tanto dividendos com ações quanto fundamentos de opções, que vão te ajudar a entender todo o restante desse conteúdo aqui. Afinal, tem o giro rápido do mercado, trazendo as notícias selecionadas que vão te ajudar a ter um melhor desempenho na Bolsa de Valores, mas além disso, tem os grupos de ações, opções e também o Grupo Premium, com oportunidades que podem chegar a todo momento, nos dando várias chances de melhorar nosso preço médio ou iniciar, inclusive, novas operações na Bolsa de Valores, justamente aproveitando essa instabilidade do mercado. E nas opções, diversas operações que fazemos constantemente ao longo do mês, gerando diversos dividendos sintéticos que apoiam muitíssimo a nossa carteira a valorizar cada dia mais. Sem falar o curso de dividendos sintéticos para ajudar a nossa comunidade do Grupo Premium a pagar sua assinatura, mas dentro do nosso chat e também no WhatsApp, nós postamos várias operações que nós estamos fazendo, justamente para ajudar os nossos alunos e também nossos assinantes a ter o melhor desempenho na Bolsa de Valores. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E por último, então, temos a Suzano, um SUSB3. Paga menos dividendos e está mais cara em relação à sua lucratividade, até porque ela recuperou de um prejuízo recente, mas a expectativa
é altíssima, justamente porque ela se aproveita melhor do câmbio. Quando o dólar sobe, pode notar, tem uma correlação forte com as ações SUS-B3, até porque a Suzano também aumentou o preço da celulose para o ano de 2025, o que certamente vai trazer um efeito em dominó, porque outras empresas vão seguir ela. Já tinha trazido um ativo virtual, mas efetivamente o aumento é bem razoável em relação à tonelada da celulose e outras matérias-primas que ela exporta pelo mundo todo. Por outro lado, temos a Klabin, que foi uma das empresas indicadas para recebimento de dividendos em janeiro. Isso de acordo com o Safra, o Itaú BBA, o BTG e outras empresas. De uma maneira geral, temos aqui que a Klabin, de acordo com o Itaú BBA, que está recomendando investir na Klabin em janeiro, justamente para obter os dividendos dela. Mas eu lembro sempre e alerto a nossa comunidade para não investir apenas baseado nos dividendos. Afinal de contas, a conta não fecha, porque na DataX as cotações são reajustadas na mesma proporção do pagamento dos dividendos. Alerta aqui. O banco incluiu também a ação da produtora de papel e celulose no lugar do papel unitário do Santander com Symbiose. De acordo com o time de estratégia de alocação de equities do banco, a inclusão da Klabin entre as recomendações que pagam dividendos se deu pelo modelo de negócios resiliente, relação marginalmente positiva com a depreciação do real. O que eu pondero que aqui a Suzano tem uma relação mais positiva em relação a essa depreciação do real. Além disso, o Itaú BBA também cita que o preço da Klabin está atrativo na bolsa de valores. Abre aspas. Estamos confiantes de que os segmentos de craftliner, lembrando, patente da Klabin, e embalagens devem continuar apresentando desempenhos interessantes ao longo do ano de 2025. Fecha aspas. O BTG Pactual, que também recomenda a compra das ações, afirma que a diretoria vem sinalizando uma mudança em relação à postura de investir o capital em novos projetos, sobretudo ao endividamento da companhia. Abre aspas. E além disso, a nova política de dividendos, 10 a 20% do EBITDA, ou seja, o lucro operacional, também contribui para a retenção de caixa destinada à redução da alavancagem da empresa, fecha aspas, o que não agrada aos investidores. Afinal, um dos principais diferenciais de pagamento de dividendos da Klabin é justamente isso aqui, que era de 15 a 25%, caiu para 10 a 20%, justamente porque a empresa pesou a mão nos investimentos, aumentou seu endividamento e, obviamente, a sua alavancagem também. Se a empresa lucrar mais, claro, ela vai conseguir pagar mais dividendos, mas, por regra, ela vai pagar menos dividendos, ainda que sejam trimestrais, exatamente como o CEO da empresa já tinha prometido. Mas então, qual é a empresa que deve embalar aqui no ano de 2025? Suzano, Klabin ou Irani? Claro, vimos que a Irani teve uma queda de 34,47% no ano, já a Suzano e a Klabin avançaram 7,65% e 16,3% respectivamente. Além de fecharem o ano positivo, as duas, ou seja, a Suzano e a Klabin, estão com o mesmo foco no momento, ou seja, desalavancagem. A ideia da Suzano é se tornar mais competitiva e não realizar nenhum M&A, ou seja, fusões e aquisições que vão transformar nos próximos meses. Já a Klabin reforçou suas atenções para os próximos 2 anos, ficando por conta da redução da sua alavancagem, procurando gerar mais fluxo de caixa livre com o crescimento do volume de produção, aproveitando as novas máquinas de produção, ou seja, MP, sem grandes desembolsos planejados no futuro próximo. Em contrapartida, o Itaú BBA começou com a sua cobertura com as ações da Irani, justamente porque a empresa está chamando atenção para a dinâmica de longo prazo da companhia, aqui se referindo à Irani, e bem posicionada para se beneficiar do momento positivo dos lucros nos próximos trimestres. Como vimos ao longo de várias matérias, o Itaú BBA vem mantendo aqui a sua visão a respeito da Irani, não mudou seu foco. No curto prazo, o BTG Pactual reiterou sua recomendação de compra para as ações da Suzano com preço-alvo de R$ 81, dizendo história mais barata em todo o seu universo de cobertura por uma ampla margem. Já a Klabin, preço-alvo de R$ 30 e o banco enxerga aqui um atrativo potencial de valorização superior a 40%, projetando um crescimento robusto de EBITDA de 16% para 2025 e 8% acima da previsão anterior. Mas e você? Em qual das empresas de celulose você está investindo? Deixe nos comentários abaixo, porque afinal, a sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.